Além da morte de Cristo, a morte do eu é outro importante aspecto da novidade de vida e do crescimento em Cristo. Não se pode ler o Novo Testamento sem encarar de perto a morte do eu. Isto é fundamental para a nova vida do cristão. Eu quero ler com você o que Paulo escreveu em Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que é que o apóstolo Paulo diz que foi crucificado com Cristo? O velho homem. Paulo agora não era mais escravo do pecado, era livre do pecado. Nós podemos ser também novos homens e novas mulheres, não mais escravos do pecado. Como é terrível ser escravo de um vício, por exemplo. Muitos tentam a liberdade e não conseguem, até desistem. Por exemplo, o cigarro. Quantos querem se libertar do cigarro e não conseguem? Tentam uns dias, quem sabe uns meses, de repente ali fuma e fica tão triste pela derrota e desistem. Por exemplo, o nosso apetite, a nossa alimentação, uma pessoa que está num regime, o médico já orientou que não deve comer muito açúcar, por exemplo. E a pessoa tenta, se esforça, mas de repente come. E depois que come, se sente mal porque não devia ter comido e fala: meu pai, por que eu comi? Eu não consigo. É por isso que o apóstolo Paulo fala: precisamos crucificar o nosso eu, crucificar com Cristo, assim como Cristo morreu lá na cruz pendurado, o nosso eu precisa ser crucificado. O que significa isto na prática? Colocar a nossa vida em Jesus. Senhor, por favor, eu não consigo, mas me enche do teu espírito para eu abandonar este pecado. E assim seremos novas mulheres, novos homens em Cristo, porque não somos mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. A morte para o pecado também nos ajuda a sermos cristãos ativos. O cristão verdadeiro não é inativo. Sabe aquele cristão que só quer receber, quer ir para a igreja, sentar e ouvir sermões, boas programações, excelentes eventos, mas não quer fazer mais nada. O cristão convertido, o verdadeiro cristão que tem o seu eu crucificado em Cristo, tem uma vida ativa, tem prazer em servir. Compartilha com os outros o que Cristo fez em sua vida, compartilha a palavra, leva esta palavra para que outros também sejam libertos do pecado. Um grão, quando plantado, precisa morrer para produzir frutos. Por exemplo, um grãozinho de milho, quando é plantado, se não morrer, não vai frutificar. E olha um pé de milho, quantas espigas, e numa espiga, quantos grãos não produzem. Precisamos morrer, morrer para o eu, para produzirmos frutos, frutos para a vida eterna. A vida cristã, portanto, não começa com o nascimento, começa com a morte do eu. Ore comigo. Pai querido, nós não queremos ser escravos do pecado, nós queremos ser livres. Portanto, crucifique o nosso eu lá na cruz, que possamos morrer para o eu e vivermos em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém.